Mais uma vez sejam todos bem-vindos. É com grande prazer começarmos aí mais um ano, né? E nós aqui, como nós falamos, tivemos um prazer grande terça passada, que nós estávamos aqui comemorando o encerramento e agora o início de um ano. Mas nós sabemos que, como sempre falamos, que isso daí nada mais é do que muda uma data, porque como se fosse uma troca de mês, uma troca de semana. Mas já que estamos falando de ano novo, então vamos estar com novas energias, com mais baterias carregadas, já dando um recado aqui que esse ano para nós também vai ser um ano que nós iniciaremos o curso de passe aqui na casa. Então, caso alguém esteja interessado em fazer um curso de passe, para entender como funciona o mecanismo de passe e também, como eu disse semana passada, ser um trabalhador aqui da casa. Nós temos aqui a Câmara de Passe, o pessoal que trabalha no passe. Ah, mas já tem o pessoal hoje? Tem. Mas também, isso daí não é porque tem, não vai trabalhar depois. Aquele que tiver com vontade de inserir nos trabalhos da casa, é normal. Fazemos o revezamento, porque hoje, infelizmente, não pôde estar conosco a Érica, que trabalha no passe, então a gente, um a menos, já chegou vez de outras pessoas. Semana passada era a Lu, que não estava muito bem. Então, caso alguém queira, mas eu estou inseguro, queria mais informações, procura a Lu é diretora de doutrina, ela esclarece muito mais, e tenho certeza, nós trabalhamos acho que 15 anos, eu, Adilson, Lu, essa equipe nossa aqui, que trabalhou lá, já aproximadamente foi 15 anos de trabalho lá na Casa do Caminho, juntos, desde que nós iniciamos, e foi grandes aprendizados, grande oportunidade de compreender um pouco todo esse mecanismo da doutrina, uma pequena parte da doutrina, que nós sabemos que tem depois mediunidade, que iniciaremos também o estudo da mediunidade esse ano. Estamos numa pendência com o Anderson, talvez seja no segundo semestre, mas iniciaremos também. Então, esse é o nosso propósito aqui da casa, sempre estar inserindo cursos, e o curso nosso também, que iniciará em fevereiro, na primeira quinta-feira de fevereiro já. É um pouco cedo que eu estou falando, mas não deixa de ser também. Na quinta-feira, todas as quinta-feiras, das 8 às 9h30. Então, aliás, vamos corrigir, das 20 às 21h30, né? Então, todas as quinta-feiras que se iniciará esse curso. Aí nós já fizemos ano passado, mas ainda estamos na pergunta 100 e pouco. Quer dizer, quem quiser entrar, pode, deve, que é o Livro dos Espíritos. Então é muito interessante, deu bons debates já durante o ano aí. E para encerrar, antes de nós darmos início aí, como sempre falamos, esse livro aqui, que é Fundamentos da Doutrina Espírita, ele é doado pela USE, que é um meio de uma divulgação. É um livro muito gostoso, pequeno, simples, mas com conteúdo muito grande, e é gratuito. Caso alguém queira depois, pode retirar ali em cima da banca ali da livraria nossa ali, tem ali, quem quiser pode ficar à vontade de pegar lá, certo? E também tem o Arauto, que foi o último Arauto que teve, que foi de dezembro, então também podem retirar lá, fiquem à vontade. Dito os recados, pedindo a todos nesse momento que fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre, e aos amigos espirituais que coordenam essa bendita casa, aos nossos mentores, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão já pelo ano que passou, e antecipadamente já ficamos muito gratos por essa oportunidade bendita que nos concede. Pois sabemos, Senhor, que somos um pequeno trabalhador, mas esse trabalhador com bom ânimo, com boa vontade, é isso que nós vamos buscar aplicar nesse ano de 23 e assim sucessivamente, pois sabemos da nossa imortalidade o que aprendemos aqui na doutrina. E é muito importante para nós estarmos aqui absorvendo todo esse ensinamento, toda essa oportunidade de trabalhar, servir e principalmente doar, pois é uma oportunidade ímpar na nossa vida, que saibamos acolher a todos os irmãos, tanto encarnados como desencarnados que aqui adentraram na noite de hoje.
e que todos nós possamos sair daqui, retornar aos nossos lares, um pouquinho mais saciado desse alimento divino que a nossa irmã a Luciana preparou para nós hoje, um tema muito oportuno que vai falar sobre a família, que todos nós sabemos, tanto da nossa família carnal como da nossa família espiritual. Então, com certeza, a Lu deixará grandes reflexões para nós na noite de hoje. Mais uma vez, Senhor, o nosso muito obrigado, que esse amparo divino nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. O Juca já colocou uma responsabilidade em meus ombros, né? Disse que eu vou passar grandes reflexões essa noite, mas eu fico bem tranquila, porque como as reflexões são todas baseadas na doutrina espírita, não são minhas, então eu fico mais tranquila em não ter essa responsabilidade, né? Porque a gente só transmite aquilo que a gente estuda e extrai daquilo que os espíritos nos transmitiram. Eu refleti um pouco a respeito do tema que eu iria trazer nessa primeira terça-feira do ano de 2023, porque, como vocês sabem, né, a doutrina espírita tem um manancial de assuntos e de reflexões e de estudos que nós poderíamos fazer, mas algo me conduziu para esse tema da família, porque eu verdadeiramente acredito que muitas das dificuldades, muitos dos problemas, muitas das confusões que nós vemos no mundo poderiam ser evitadas se nós dessemos mais atenção à família, se nós olhássemos mais para as pessoas que dividem conosco as quatro paredes da nossa casa, né? As pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Como eu estava falando que tudo que a gente traz é extraído da doutrina espírita, nós poderíamos estar falando aqui hoje da família espiritual e da família consanguínea. Mas eu gostaria que todos nós focássemos na família que está em torno de nós, independente dos laços de sangue. As pessoas com as quais nós verdadeiramente convivemos e que necessariamente não têm o mesmo sangue que nós. Porque a família, sem dúvida alguma, ela constitui o maior núcleo, né, o núcleo mais notável de libertação e aprendizagem para os espíritos que chegam a este mundo que a gente sabe que é denso de energia, né? Imagina, a gente está ali, né, bem acolhidinho no ventre da nossa mãe, né, recebendo amor, se sentindo seguro, e de repente a gente faz a nossa estreia nesse mundo, né, com energias muito diferentes, né? E precisamos começar a dar início às atividades para a nossa renovação espiritual, que é esse o objetivo da nossa encarnação. E são ajustados dentro desses círculos familiares, né, nos ajustando nesses círculos, que muitas almas têm conseguido vencer as suas dificuldades por meio de exercícios que incluem aí renúncia, sofrimentos, aprendizados dolorosos, devotamento, educação e fraternidade. E às vezes, quando a gente pensa em família, a gente não olha muito por esse lado, né? A gente pensa ali naquela família de margarina, né? Pai, mãe, 2, 3 filhos, né? Cada vez, ou então hoje em dia um só, como é o meu caso do meu esposo. Mas a família hoje está muito diferente, né? Hoje em dia nós vemos dentro de um lar pai, mãe, filhos, avós, padrinhos, agregados, primos, pessoas que não têm nenhuma, como eu disse no início, né, nenhuma ligação sanguínea, mas que fazem parte daquele núcleo familiar e que foram agrupados para, através das suas trocas, poderem alavancar, né, dar uma acelerada na sua evolução. Então a gente pode dizer, sem medo de errar, que a família é a primeira escola do espírito, porque ali estão reunidos espíritos que precisam aprender. Nós estamos juntos para o nosso aprendizado, e a principal lição que precisa ser todos os dias praticada é a lição do amor trazida por Jesus. Então nós podemos afirmar que estamos agrupados em família para aprendermos a amar, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 775, Allan Kardec pergunta o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E os espíritos respondem de forma bem direta: uma
recrudescência do egoísmo. Os espíritos gostavam de falar difícil também, né? Podiam falar, né? Que ia ser um retorno, né? Uma forma maior do egoísmo se instalar em nosso meio se a família, né, desaparecesse. Então, Joana de Ângeles também nos diz, no livro Constelação Familiar, que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. E se nós pararmos para pensar, eles estão cobertos de razão. Porque se nós observarmos, todas as vezes que a gente vê que uma família está abalada de alguma forma, os problemas começam. Todas as vezes que a gente observa um ser que está em desequilíbrio, não é raro que aquele ser seja originário de uma família desestruturada. Eu não estou generalizando, mas existe uma parcela muito grande de pessoas que se encontram em desequilíbrio por esses motivos. Eu não gosto de misturar a parte profissional com a doutrina, mas a gente acaba trazendo para as nossas falas o que a gente vivencia. E eu trabalho numa escola. E quem tem oportunidade de trabalhar com crianças e jovens, observa muito isso. Né? Não é minha tarefa entrar nessa questão dentro do meu trabalho, só que a gente observa, a gente está ali, eu trabalho há 18 anos ali, então eu tenho já estou tendo oportunidade de ter crianças que entraram quando eu comecei, que já estão trazendo filhos para matricular. Né? Então, gente, tudo bem, eu comecei com 5 anos de idade, que fique claro. Né? Mas enfim, então você percebe que aquela criança está passando por alguma situação diferenciada, que aquele jovem está passando, que aquela criança que de repente era muito serena, muito calma, está com um comportamento muito diferente do que ele tinha. Lógico que quando passa pela adolescência todo mundo tem aquela fase mais assim, mas a gente percebe que tem algo diferente e acaba chegando pra gente que está acontecendo alguma coisa naquela família. E isso não é só dentro da escola, é em qualquer lugar. Então a gente percebe que quando a família sofre um abalo na sua estrutura, isso reflete em todos os membros da família. E é claro que os mais afetados são aqueles que têm menos meios de se defender do que está acontecendo, que são os mais novos, né? Então, por desconhecer a finalidade dessa instituição chamada família, uma grande parcela da humanidade duvida da sua importância, despreza a sua estrutura e desvaloriza seus laços. Infelizmente, também a gente vê esse tipo de comportamento entre nós. Pessoas que dizem que a família é um mal desnecessário, que não vê a hora de se afastar da família. Outros dizem até que nem queriam fazer parte daquela família, que não pediram para nascer naquela família. Tudo isso é fruto do desconhecimento, né, dos mecanismos do nosso Pai Maior. Porque nenhum de nós, como eu vou falar daqui a pouco, foi inserido em um grupo familiar aleatoriamente. A gente não é atirado a uma família. Existe um planejamento muito bem feito e perfeito para que as experiências que a gente vai trocar com aquele grupo de espíritos nos sejam benéficas, para que a gente possa extrair bons resultados para o nosso crescimento. Então, até mesmo nos momentos de dificuldade, até mesmo aquelas pessoas que a gente não tem aquela proximidade da nossa família, foram escolhidas para estarem conosco, sim. Então, a gente não pode nem dizer que a gente não queria estar ali, né? A gente, se não queria, precisava, né? Então, a gente tem que aceitar. Então, a doutrina espírita, ela alargou os nossos horizontes, né? Para além da vida física, e nos revelou a vida do espírito imortal. Então, no momento em que nós paramos de olhar só para o aqui e agora, para a nossa vida de encarnados, e a gente começa a nos relembrar, né, de que somos espíritos imortais e de que já vivenciamos outras experiências e vivenciaremos outras mais, a gente começa a entender por que é necessário nós passarmos pelo que passamos. Seja dentro da família, seja no nosso ambiente de trabalho, que às vezes a gente passa mais tempo com os nossos companheiros de trabalho do que com os nossos familiares, seja em qualquer ambiente em que a gente frequente. A gente precisa desses relacionamentos, dessas conexões, dessas trocas para o nosso crescimento como espíritos imortais que somos.
E nós somos todos impulsionados pela lei do progresso. Nenhum de nós vai ficar parado à beira do caminho. Nenhum de nós vai estagnar. Querendo ou não querendo, nós vamos evoluir. Seja pelos nossos esforços, seja pelos nossos próprios passos, pela nossa vontade de ir ao encontro dessa evolução espiritual, ou seja de forma compulsória, meio que empurrado por Deus para a gente alcançar isso. Mas que a gente vai, a gente vai. Então, como eu creio que todos nós aqui somos inteligentes e preferimos ir da forma mais fácil, né? A gente prefere ir caminhando pelos nossos próprios passos, guiados por essa lei do progresso, né? Onde nós somos submetidos a vivenciar diferentes experiências nos planos físicos, nas mais diferentes situações para aquisição do conhecimento e da elevação da nossa moral. Então, todas essas experiências que a gente tem visam o nosso crescimento como espírito, uma forma da gente nos elevarmos moralmente, porque a gente sabe que o mundo tem evoluído em outros aspectos numa velocidade enorme, né? A tecnologia e tudo mais que a gente tem visto, né? Vai tudo muito rápido, a gente às vezes nem consegue acompanhar. Entretanto, a nossa moral não tem acompanhado na mesma velocidade. Nós estamos ficando, digamos, mais inteligentes, entretanto não mais sábios, né? Porque existe diferença entre inteligência e sabedoria, né? Então a gente está aprendendo muita coisa que nos facilita a nossa vida de encarnados, né? Como na vida prática de encarnados, digamos assim. Entretanto, a nossa vida interior, a nossa vida de relações vão ficando relegadas a segundo plano. E isso não pode acontecer, né? Porque afinal de contas a gente sabe que é impossível a gente evoluir sem encarnar. Portanto, nós precisamos aproveitar essa oportunidade que nos foi concedida para dar o melhor de nós, né? Para quando a gente retornar, a nossa bagagem não digamos que vai nos causar orgulho, mas pelo menos que não nos cause vergonha, né? De termos combinado tantas coisas e termos nos comprometido com tantas melhoras, com tanta coisa que a gente queria fazer de bom e de repente vimos aqui e não conseguimos fazer ou nem termos tentado, né? Então a gente tem que reconhecer na família um ninho de construções mais íntimas para um grupo encarnado. Dentro desse grupo, esposas, esposos, filhos, filhas, irmãos, irmãs, avós e avós têm um compromisso mútuo de se harmonizarem e de se auxiliarem para crescer juntos. É isso que às vezes a gente não entende. Às vezes a gente vive numa casa com muitas pessoas, ou até nem tantas assim, e tá todo mundo meio que naquele cada um por si, Deus por todos. E não é assim, assim não vai funcionar. Nós temos que estar disponíveis para auxiliar o outro. E quando eu falo auxiliar, não é só auxiliar nas tarefas da casa, auxiliar quando alguém está precisando de dinheiro emprestado, manda um pix, não é só isso. É auxiliar nas dificuldades da vida, é estar presente quando é necessário, é estender a mão quando é necessário. Porque nós, como eu falei, nós não estamos agrupados de forma aleatória, nós fomos colocados ali e fomos encontrando as outras pessoas pelo caminho da nossa vida, porque assim era o planejamento da nossa existência, né? Então, os benfeitores espirituais nos ensinam na questão 913 do Livro dos Espíritos que o egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal. E eles dizem ainda: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Então, assim, nós podemos dizer que o egoísmo é o pai de todos os defeitos, digamos, né? Quando a gente conseguir extirpar o egoísmo que nos move em muitas das nossas ações, a gente vai conseguir realmente transformar o nosso mundo nesse mundo de regeneração que a gente tanto espera. Continuando, né, que os Espíritos nos relatam, quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, nós entendemos que é necessário extirpar o egoísmo que existe em nós e substituí-lo pela prática do amor e da caridade. É fácil? Não é. A gente sabe disso, porque nós somos seres que ainda carregamos uma parcela muito grande de egoísmo dentro de nós. E isso a gente vê nas situações mais banais do nosso dia a dia.
aquela pessoa que tenta ali passar na sua frente na fila, aquela pessoa que buzina quando você para alguém atravessar na faixa de pedestre. Isso é egoísmo, porque o fato de você estar sendo gentil, e mais que ser gentil, cumprindo uma lei do trânsito, está atrapalhando a vida dele em alguns segundos, e ele não pode ser atrapalhado em nada, né? Aquela mania que a gente tem de achar que tudo é sobre nós é egoísmo também. Às vezes a gente passa na rua e alguém, como eu, ou como qualquer um de vocês, está com a cabeça tão cheia de pensamentos, de problemas, de coisas do trabalho, e você às vezes não vê a outra pessoa e não cumprimenta, a pessoa já fica, nossa, olha, não olhou na minha cara, nossa, o que tem contra mim? Isso também é uma forma de egoísmo, de achar que tudo é sobre você, e nem sempre é sobre você. Às vezes a outra pessoa está com a cabeça cheia, a outra pessoa está precisando de auxílio, né? E a gente, no nosso egoísmo, só se preocupou com o fato dela não ter notado a nossa maravilhosa presença, né? Então a gente precisa ter um pouco de atenção com isso. Então, Deus nosso Pai, que conhece profundamente a nossa fragilidade e o quanto nós somos suscetíveis a cair nas tentações que o egoísmo, que o orgulho, que a vaidade e outros tantos defeitos nos oferecem, né? Para que ele pudesse garantir o nosso progresso, ele criou um mecanismo para ajudar, né, a garantir que a gente realmente progrida. E esse mecanismo um dos mecanismos é a família. Porque pensem bem, que forma mais eficiente de fazer com que a gente possa exercitar todas as virtudes que a gente precisa desenvolver, se não for com as pessoas que estão próximas a nós. Quem são as pessoas que assim, mais nos irritam no dia a dia? As que estão mais próximas. Mas também quem são as pessoas que mais nos acolhem, nos amam? Também são as mais próximas. Né? Então, Deus pensou assim, eu vou colocar todo mundo num lugar só e eles vão ter que aprender a se relacionar. Né? Vão ter que aprender a se ajudar, vão ter que aprender que mesmo tendo espinhos, em vários momentos eles vão ter que se abraçar, mesmo que doa, porque separados vai doer mais. Né? Então é mais uma forma de Deus demonstrar para nós o seu amor e a sua inteligência máxima, né? Mas, infelizmente, muitos falham ainda hoje nessa tarefa de se harmonizarem por inúmeras razões. Eu vou citar algumas aqui, só algumas, porque são tantas, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando o que desajusta uma família, e não é essa a intenção. Uma delas é a desconsideração entre os cônjuges. Como que isso pode acontecer? A gente conhece uma pessoa, se encanta pela pessoa, começa a namorar, só vê virtudes, né? Acha tudo lindo, maravilhoso, aí a gente fica noivo ou não, que hoje em dia o pessoal, né, não fica mais noivo, vai morar junto, enfim, vai conviver com aquela pessoa. E aí a coisa começa a ficar um pouco menos agradável, porque aí rola uma toalha molhada em cima da mesa, da cama, rola uma pasta de dente que não tampou, rola um prato dentro da pia depois que você acabou de limpar tudo, né? Você quer assistir um filme romântico, a pessoa quer assistir um filme de guerra. Então são coisinhas, eu estou citando aqui exemplos banais, mas que realmente vão desgastando o relacionamento. E olha que eu posso falar de cátedra, eu vou fazer 33 anos de casada. Então vocês imaginam quantas coisinhas nos desgastaram, e a gente está aqui junto. A começar, eu sou corintiana, ele é palmeirense. Só aí já começa a divergência. Mas existem formas de vivermos juntos bem, haja vista que estamos bem até hoje. Enfim, fecha parênteses, Luciana. Então, a gente começa a deixar de enxergar a pessoa como a gente enxergava quando se encantou por ela. E isso não pode acontecer. Porque no dia a dia o que a gente mais tem que fazer é lembrar que aquela pessoa que está te irritando naquele momento, ela te encantou. E aquela pessoa que te encantou continua vivendo ali dentro. Muitas vezes com menos cabelo, com um pouco mais de massa corporal, entendeu? Com um cabelinho branco, né? Enfim, usava um manequim 36, hoje é um 44, mas é a mesma pessoa, porque o que importa é a essência. E a gente tem que buscar a essência das outras pessoas, como a gente quer que busquem em nós também. Né? Então a gente não pode deixar essa desconsideração, aquela coisa de assim, casou, vão ficar só de chinelo, de pijama o dia inteiro, descabelado.
tem dia que a gente fica mesmo e tá tudo certo, mas tem que ter aquele dia que você fala assim, não, hoje eu vou me arrumar para aquela pessoa. Quando chegar aqui em casa, eu vou estar linda, maravilhosa, perfumada, e o marido também, vou estar lindo, maravilhoso, perfumado. Porque isso é uma forma de demonstrar amor. A gente não pode deixar que o desleixo se instale no relacionamento, porque isso vai desgastando. Outra coisa é a má condução na educação dos filhos. O que seria isso? É aquela velha história da gente não conseguir se entender na hora de educar as crianças. Da mãe falar uma coisa, vai lá falar com o pai fala outra. A mãe fala, vamos desligar o videogame, vai lá falar com o pai, o pai falou que pode ficar mais 15 minutos, e ainda a criança olha com aquela cara de vitória pra gente, assim. Você fala, meu Deus. Gente, isso gera briga, isso gera desajuste, que começa com o tempo do videogame, daqui a pouco vai ser com a chave do carro, né? Daqui a pouco vai ser com a chave da casa. Quando vocês virem, estão os dois morando na rua e seu filho dando festa dentro da sua casa, porque vocês não conseguiram se entender desde o princípio. É preciso que a gente entre num consenso, porque a gente não vai concordar sempre, que concordar sempre também seria muito chato. Mas a gente precisa entrar num consenso e longe das crianças, porque se tem um bichinho que entende tudo que a gente está falando e que vai olhando ali por onde que ele vai conseguir o que ele quer, é criança. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Excesso de bens materiais que nos desviam da verdadeira utilidade de estarmos encarnados. Isso eu gosto muito de frisar. Porque muitas vezes a gente vem com aquela ideia de que eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Mas nem sempre o que você está oferecendo para o seu filho é o que ele realmente necessita, né? Porque aí vem o videogame de última geração, o tênis de marca, o celular de última geração também, as viagens para Disney, enfim, tudo que o dinheiro pode comprar. E aquilo que verdadeiramente ele precisava que lhe fosse oferecido, muitas vezes não é. Que aí você não apresenta para ele o Evangelho de Jesus, você não apresenta para ele noções de moral e ética, você não ensina como lidar com os mais velhos, você não ensina que ele é especial da porta para dentro, mas da porta para fora ele é igual a todo mundo e ele vai ter que lutar para conquistar o seu lugar no mundo. E aí você cria quem? Uma criança mimada, cheia de coisas de valor e sem nenhum valor moral. E que quando for contrariado lá fora, vai ter problemas, né? Vai ter problemas emocionais, porque ele não foi acostumado a lidar com a frustração. E essa é uma obrigação dos pais, a ensinar os filhos a lidar com frustração como nós somos ensinados. E hoje aqui não tem ninguém muito mais jovem, tem ela ali, mas a gente passa por frustração o tempo todo. A gente vive, na verdade, se desviando dos nãos para ganhar um sim. E como é que a gente vai criar uma criança, um filho, ensinar alguém que isso não vai acontecer com ele? Como é que vai ser quando acontecer? Porque a gente não vai ficar aqui eternamente para fazer com que os nossos filhos tenham tudo o que eles querem. Então a gente precisa ensiná-los a lidar com as frustrações do mundo e tomar cuidado com o excesso de coisas materiais. Como eu falo, tem muita gente dando muita coisa de valor, mas não apresentando os valores, né, para as crianças. O ciúme, o egoísmo que vão desestruturando as relações. É muito difícil conviver com uma pessoa ciumenta, sobretudo se esse ciúme for infundado, né? Então a gente precisa, se isso está acontecendo, buscar um auxílio, buscar algum tipo de terapia, buscar alguma forma de consertar isso dentro de você para não acabar com uma relação que pode ser bonita, pode ser duradoura e que você está estragando por inseguranças. E egoísmo também, né, que vai acontecendo. Muitas vezes o casal começa uma competição entre si mesmo. Hoje em dia, a maioria dos casais, os dois trabalham, né? E aí começa aquela coisa assim, porque eu ganho mais do que você, porque eu paguei mais contas do que você esse mês, não, porque eu vou ser promovida e você, faz 10 anos que você está na mesma função. Gente, quando a gente escolhe alguém para partilhar a vida conosco, é partilhar de fato, né? Não dá para a gente ficar contabilizando o que cada um faz a mais que o outro, né? Afinal de contas, até mesmo a esposa ou o esposo que não trabalha fora, porque hoje em dia as relações, o formato das famílias são totalmente diferentes. Tem gente que o marido fica em casa, a esposa trabalha e vice-versa, tudo certo. Até mesmo essa pessoa que fica em casa, ela tem um valor imensurável. Experimenta pagar aí uma cozinheira, uma faxineira,
uma enfermeira, uma psicóloga, né, entre outras funções que a dona de casa ou o dono de casa tem que exercer para ver quanto que dá isso no final do mês. Então, tudo tem o seu valor e não é para competir, é para um vibrar pelo sucesso do outro, que é o sucesso dos dois, é o sucesso da família, né? Então, essa competição também é muito desfavorável. Existe também a competição entre irmãos. Sem perceber, muitas vezes, os pais desestruturam as relações entre os irmãos fazendo comparações. Porque a gente sabe que cada um de nós é uma individualidade. Cada um tem aptidões diferentes, né? Eu gosto das humanas, o Adilson gosta das exatas, a Neuzeli gosta de exatas, outro gosta de artes, outro gosta de esportes, e assim somos nós. Então, quando tem 2 filhos na escola, não é difícil um falar assim, ai, porque esse aqui só tira 10. Nossa, é uma maravilha, nunca me deu trabalho na escola. Em compensação, esse aqui, meu Deus do céu. Gente, vocês estão estimulando uma competição que vai ser eterna entre esses irmãos. Porque às vezes aquele que não vai bem na escola é um exímio esportista, é um ótimo instrumentista, tem outros talentos que têm que ser exaltados. E essa competição é muito infeliz. Porque eles vão competir pelo carro que eles vão ter depois, que um vai ter, eu preciso ter mais que o meu irmão, pela casa que eles vão ter, pela namorada que eles vão ter, que uma tem que ser mais bonita do que do irmão. Isso se de repente não começarem a querer a mesma mulher, ou se forem 2 meninas, o mesmo namorado. Isso acontece porque os pais, inadvertidamente, estimularam isso sem perceber. Então, são pequenas coisas que acontecem no dia a dia que deixam marcas muito profundas e difíceis de serem resolvidas mais tarde, né? E num lar onde todos têm a consciência da necessidade do cultivo do amor verdadeiro, a família é iluminada. A família, em todas as suas ações, ela é conduzida pela boa vontade, pelo espírito de cooperação, do entusiasmo pela vitória do outro. É esse o espírito que a gente tem que levar para dentro do nosso lar, de cooperação, de boa vontade, de auxílio mútuo, para que todos possam, de acordo com as suas aptidões, de acordo com os seus dons, né, como as pessoas gostam de falar, se desenvolver e serem bem-sucedidos, serem pessoas realizadas, serem pessoas felizes e possam formar outros lares onde o exemplo que eles tiveram no deles possa ser também instaurado para ficar cada vez melhor. Então, quando os corações estão preenchidos de amor, não há lugar para interesses mesquinhos. Quando a mesquinharia começa a instalar, o amor sai pela primeira porta. Aonde ele achar uma brecha, ele sai. Porque aí ele já não existia mais. Quando você começa a olhar no outro e ver um competidor, ou ver um rival, ou ver alguém de quem você tem que se defender, não existe mais amor, né? Então, a gente precisa tomar cuidado para que a nossa casa, para que o nosso lar não seja tomada por esse tipo de vibração. E Jesus, ele nos ensinou através dos seus exemplos a essência do amor, e através desse amor verdadeiro ensinado por ele, é que os filhos receberão dos pais, né, a orientação para a vida, o burilamento moral, e com esse mesmo amor eles vão valorizar os seus pais, vão valorizar os seus filhos, vão valorizar os seus avós. A gente tem que tomar muito cuidado, porque da forma com que nós tratamos os nossos semelhantes dentro da nossa casa, nós estamos ensinando como nós queremos ser tratados mais tarde. Então isso é muito sério. Se nós somos bruscos, se nós somos brutos, estúpidos com os mais velhos que estão conosco em casa, por que o nosso filho, a nossa filha, vai achar que tem que agir diferente quando nós estivermos naquela posição? Eles foram ensinados assim, eles foram criados assim. Então tudo é um exemplo, né? Tudo é uma forma, é uma cópia dos comportamentos equivocados que nós temos, né? E a doutrina espírita, ela nos esclarece, como eu já disse lá no início, que nós não fomos agrupados de forma aleatória, que temos sim questões mútuas a resolver e por isso nós somos reunidos nesse grupo familiar do qual nós fazemos parte. Como eu disse, Deus não pega o nosso espírito e fala assim, você vai naquela, aí aqui já está com muito filho, não vai na outra, mas vou mandar mais um aqui. Não é assim, gente. Nós sabemos, através das informações do plano espiritual, que o planejamento espiritual, ele é uma coisa muito séria, muito elaborada, sempre visando o nosso crescimento, o nosso burilamento e trazendo para nós as lições necessárias
para que a gente possa corrigir erros do passado. Não existe acaso na criação. E, novamente, eu cito aqui um trecho do livro Constelação Familiar, de autoria de Joana de Ângeles, que nos esclarece da seguinte forma no capítulo 1. Esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Analisando-se as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos, constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral, em fase dos erros passados, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Então vejam, que eles nos dizem aqui que são levados em consideração as questões que nós temos, os comprometimentos positivos e negativos, e assim somos agrupados para que a gente possa resolver essas questões dentro do ambiente familiar. Então, quando o nosso ambiente familiar de alguma forma está abalado, nós precisamos fazer uma viagem para dentro de nós mesmos e tentar encontrar soluções para que a gente solucione, encontrar uma forma de solucionar essas questões da melhor maneira, porque senão nós vamos voltar e voltar e voltar no mesmo grupo familiar até que esses comprometimentos tenham se dissolvido, através do amor, através da harmonização. Então não é melhor a gente fazer isso enquanto a gente está tendo essa oportunidade, resolver com o nosso irmão enquanto estamos a caminho, do que esperar voltar lá para o mundo espiritual, ficar lá sei lá quanto tempo esperando uma nova oportunidade para que a gente possa retornar aqui e recomeçar de onde paramos, porque é isso que vai acontecer. Não existe uma outra forma, Então a gente precisa estar sempre atento às lições que a convivência diária tem nos trazido. Nos vigiarmos constantemente para que a gente não esteja repetindo erros do passado. Sabe aquela coisa que a gente sempre faz, está sempre se arrependendo? Nossa, me desculpa, e faz de novo. Me desculpa, e faz de novo. É lógico que reconhecer o erro e desculpar-se é muito louvável, mas procurar não repetir o mesmo erro é mais louvável ainda. Porque basta um pouco de empenho da nossa parte, de boa vontade da nossa parte, para que a gente não faça mais aquilo que a gente já sabe que vai machucar aquela pessoa que convive conosco. Para que a gente vai ficar fazendo a mesma coisa, se a gente já sabe que vai doer? E como a gente pode fazer isso? É através do diálogo. Não existe outra maneira de resolvermos os nossos conflitos dentro do nosso lar que não seja dialogando, conversando de forma equilibrada e harmoniosa. E isso vale desde o pequenininho, da criancinha, até o idoso de 95 anos, ou mais, Porque é só através da conversa, não vai ser aos gritos, não vai ser usando palavras de baixo calão, não vai ser se ofendendo, se magoando, que a gente vai resolver nada. É apenas e tão somente dialogando e colocando ali de forma clara o que está doendo, o que está incomodando, o que não está legal, o que não está bacana, para que as coisas possam ser resolvidas. Nós muitas vezes, nós não somos gentis com nossos entes queridos, Na maioria das vezes, na verdade, Se tem pessoas com as quais a gente esquece bastante da gentileza, é com quem está mais próximo de nós. Nós utilizamos um tom com quem está perto da gente que jamais usaríamos com uma pessoa estranha. E por quê? Por que um estranho merece maior consideração da nossa parte do que a pessoa que divide a vida conosco? É uma pergunta que a gente deveria fazer. Nós não sabemos agradecer pelas coisas que nos fazem. A gente acha que muitas vezes a comida que foi colocada à mesa é uma obrigação de ter sido colocada ali. A gente acha que cuidar da gente no momento de enfermidade também é obrigação. A gente acha que estar conosco nos momentos difíceis da vida é algo que é natural. Não é. É o amor que nos move a fazer isso. E nós devemos ser gratos para aquela pessoa que cozinha para nós, que lava a nossa roupa, que trabalha para trazer o sustento para casa, que cuida da gente quando a gente não está doente. A gente precisa ser grato.
né? E não agir como se aquilo fosse algo banal e pequeno, porque tem gente que não recebe nada disso. Tem gente que se quiser comer tem que ir para o fogão. Tem gente que se quiser uma roupa limpa tem que lavar. Tem gente que fica doente, tem que pegar seu próprio carro e ir sozinho para o pronto-socorro se quiser ser atendido. Então a gente precisa agradecer por nós termos essa dádiva na nossa vida, né, quando ela acontece. Muitas vezes também a gente presenteia as pessoas que vivem conosco com o nosso mau humor. Sabe aquela pessoa que fala assim, não fala comigo de manhã porque eu levanto mal-humorado? Problema seu, querido. Vá resolver isso, porque ninguém é obrigado a aguentar o mau humor de ninguém, assim como a gente também não quer ser obrigado. Se você levanta mal-humorado, então busque, antes de sair do seu quarto, uma forma de se harmonizar e saia sorrindo, porque o mundo e ninguém está nem aí com o seu mau humor. Ele é seu, aprenda a lidar com ele, né? Então, nós devemos trabalhar no nosso interior com discernimento para a gente que possa se devotar ao bem e viver dentro da nossa casa com harmonia e com amor. E não importa o lado formal da família, porque hoje, nem sei se é bem essa a palavra, não existe uma família formal. Família, para mim, é um agrupamento de pessoas que se amam. Não importa se ela é encabeçada por um homem e uma mulher, por 2 homens, por 2 mulheres. Não importa, são pessoas que se amam, então é uma família. São pessoas que escolheram estar juntas, né? Então, a estrutura familiar não nos é importante hoje em dia. O que importa é se existe amor. E o que realmente importa ainda mais é aproveitar as oportunidades de aprendizado que Deus nos oferece através da convivência. A gente precisa aprender a aproveitar essas oportunidades, que podem ser de carinho, de afeto, de alegrias com os nossos afetos ou de conquistas futuras com os desafetos do momento. Porque tem gente que vamos convir, a gente não consegue viver junto mesmo, né? Eu estou falando até agora aqui do amor, da paciência, das virtudes, mas tem pessoas que não dá. Tem pessoas que a gente tenta de tudo e não dá. E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que isolar essa pessoa, mas às vezes a gente precisa se recolher para não sofrer. A gente precisa desse afastamento para não se machucar. Outro dia eu até estava falando, não adianta a gente ver a rosa mais bela, tentar ficar colhendo, se ela tem um monte de espinho e cada vez que a gente tenta colher, ela nos machuca. É melhor desistir da rosa, deixa ela lá no jardim. Eu não vou tentar despetalar a rosa, não vou jogar veneno para ela morrer, não vou querer que ela morra seca, não é nada disso. Eu apenas vou deixar a rosa ali porque ela está me machucando. E às vezes em algumas relações isso acontece. E a família é o meio que Deus criou para que o espírito, às vezes até de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, possa aprender a conviver com o diferente. E é isso que às vezes a gente não quer, né? Às vezes a gente quer que a pessoa pense como a gente, haja da forma que a gente determinou como certa, nas mínimas coisas, desde a forma como ela se veste, o que ela gosta de ler, o que ela gosta de assistir, o tipo de pessoa com que ela gosta de se relacionar, e não é por aí. Nós somos individualidades dotadas de livre-arbítrio e temos o direito de fazer as nossas escolhas. Se as escolhas do outro não são corretas para nós, o problema é nosso. Nós só podemos estar disponíveis para auxiliar se for o caso, mas não podemos interferir, né? Então a gente acaba aprendendo a vivenciar a tolerância e resignação, exercitar o perdão e assim a gente vai desenvolvendo mais rapidamente. Então, como eu disse, hoje em dia os lares estão bem diferentes, né? A estrutura familiar está muito diferente, né? E essa família diversificada muitas vezes exige um pouco mais de nós do que a família chamada tradicional, né? E dessa forma nos é oferecido oportunidades grandiosas da gente se relacionar, né? E estender o amor, o perdão a todos que compartilham conosco as 4 paredes da nossa casa. Nos lares atuais a gente encontra todo tipo de situação difícil. A gente encontra dependência química, a gente encontra violência, dificuldade financeira, doenças, ingratidão, solidão, traição, desrespeito. E isso tudo vai de alguma forma se incorporando à rotina da família. E se essa família não tiver a base do amor,
se ela não conhecer o Evangelho de Jesus, se ela não compreender o que nós conversamos até agora, da necessidade daquele agrupamento existir, do burilamento espiritual e moral que vai acontecer a partir dessas relações, realmente ela acaba desabando. Ela não resiste a todas essas situações, né? Então, é urgente o despertar do ser para o conhecimento da sua realidade espiritual, para que ela possa compreender que as situações difíceis dentro e fora do seu lar não são castigos, e sim ensinamentos necessários para o seu fortalecimento e crescimento, né? E que não existem vítimas na criação de Deus. Às vezes a pessoa pode pensar, nossa, mas que família que eu fui parar, meu Deus do céu, é todo mundo louco aqui, o mais certinho baba, só eu que sou, né? Um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Porque realmente o pessoal acha isso, né? Todo mundo está desestruturado, mas ela está super bem, mal sabe ela que é a próxima que vai pôr a camisa de força. Mas a gente tem que entender que nós também somos dificuldades para o outro, né? A gente às vezes não enxerga isso, a gente acha que só o outro é difícil para a gente, mas nós também somos difíceis em muitos momentos, né? Então, essas situações são geradas por nós mesmos, em outras vidas, nesta vida, a gente não sabe. O que nós sabemos é que nós somos espíritos imortais em trabalho de aprendizado e evolução, e que existe sempre uma finalidade útil para todos os desafios que a gente vivencia, né? Então, a nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência na família. É a gente se esforçar para trazer de dentro de nós as virtudes como a paciência, a tolerância, a aceitação, né? A resignação, a resiliência, são tantas coisas que a gente, tantos elementos que são necessários que a gente utilize dentro do nosso lar para evitar que a estrutura dessa célula, que é tão importante para que a paz se instaure nesse mundo que a gente tanto quer, aconteça. Porque não adianta a gente ficar no ano novo todo mundo de branco, ai que maravilha, paz na terra, aos homens de boa vontade, né? E, ai que maravilha, eu desejo paz, eu desejo amor, harmonia, mas não consegue conviver com o próximo dentro de casa. Como é que vai promover a paz fora de casa? Começa tudo dentro da nossa casa. Se nós conseguirmos fazer com que aqueles que convivem conosco abram a porta de manhã e saiam felizes para a rua, com certeza eles vão transmitir essa energia, assim como nós também. Agora, se a gente já sai de casa irritado, chateado, depois de uma discussão, depois de trocar farpas ali na hora do café da manhã, a gente está levando a mesma energia para fora. E aí não dá para querer que o dia seja bom. Já começou com os 2 pés esquerdos, né? Então, é no convívio familiar que a gente vai sendo obrigado a nos preocuparmos com os próximos mais próximos. Nós vamos diminuindo o nosso egoísmo, que, como eu falei lá no início, é a principal chaga que nós carregamos, né? E a gente vai aprendendo a dividir, a gente aprende a repartir, a dar atenção. Como hoje em dia está difícil dar e receber atenção. Porque parece que depois que o celular entrou nos lares, acabou a convivência. Acabou. Né? Assistir, ver o story de alguém que você não conhece é mais interessante do que olhar para a pessoa que está sentada do seu lado. Né? Ver o feed de notícias de uma pessoa que às vezes você nem gosta é mais interessante do que estar ali dividindo o seu convívio com alguém que você escolheu estar junto. Ou pior ainda, é mais interessante do que dar atenção a um espírito que foi colocado sobre sua custódia por Deus. Porque as crianças que nós recebemos foram nos oferecidas em custódia por Deus. São espíritos que nós temos a obrigação de auxiliar nessa caminhada para que eles possam se fortalecer, para que eles possam burilar o espírito, para que eles possam adquirir a moral necessária para que a gente possa um dia retornar para Deus melhores do que aqui chegaram. E o que a gente faz? Mãe, celular. Mãe, vamos jogar? Não, joga aqui no celular. Pai, vamos fazer isso aqui? Não, tá aqui. Eu fiquei sabendo de um casal que se separou porque a mãe cansou de ver o filho pedindo para o pai olhar para ele. A criança falava, pai, olha para mim. E o pai o tempo todo
no celular. Pai, vamos brincar? Pai, estou aqui. Gente, ter filho para isso? Né? Tudo bem, eu também fico no celular, gente, não vou negar, não vou falar que, ai, nossa, só... A gente fica, mas a gente precisa impor limites, porque está acabando com os relacionamentos. Né? E depois, será que o seu celular vai enxugar suas lágrimas quando você precisar? Será que o celular vai dar a mão para você quando você estiver doente e estiver numa sala de espera de um médico para ouvir, de repente, um diagnóstico? Esse celular vai estar com você nos momentos felizes, comemorando uma vitória. Você pode até postar lá, ai, que legal, as pessoas vão lá por um like para você, mas, gente, a gente sabe que like não quer dizer nada, né? Para algumas pessoas, infelizmente, quer dizer muito, mas não quer dizer nada. É apenas um gesto, não representa sentimento. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Então, como eu disse para vocês, a criança é o sinal da confiança que o Criador deposita nas mãos da humanidade. Esse espírito que foi nos confiado, ele depende totalmente da maturidade e do equilíbrio dos adultos. Ele tem a sua bagagem que ainda não se mostra, né? Mas que vai recebendo os estímulos que vão anular, né, as suas sombras e que vão depositando a educação moral necessária para que ele cresça de forma saudável, não fisicamente, mas emocionalmente, moralmente, eticamente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as crianças próximas a nós, porque eles são ali como uma esponjinha. Né? Tudo que a gente exemplificar, que a gente demonstrar, eles vão absorver. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, para que a gente não exteriorize próximo a eles palavras grosseiras, né, e muito menos achar bonito quando uma criança fala um palavrão. Né? Não tem nada de bonito nisso. A gente tem que tomar cuidado para não ensinar a criança a ser agressiva, sendo agressivo com ele ou próximo a ele. Né? A gente tem que tomar cuidado a não ensinar a criança a mentir, mentindo. Sabe aquela mentirinha boba, banal? Pai, fulano quer falar com você no telefone. Você está ensinando a mentir. Vá até lá, atenda o telefone e resolva suas questões. Não é ser assim que você vai resolver a vida, mentindo, se escondendo atrás de uma criança. Ele vai aprender que, quando eu não quiser enfrentar alguma coisa, só mentir, está tudo certo. É isso que você está ensinando. Não despertar nas crianças vícios que podem se alojar e ser motivo da derrocada, oferecendo substâncias que podem ter causado desequilíbrio em outras vidas. Sabe aquelas pessoas que estupidamente oferecem bebidas alcoólicas para a criança? Ai, que bonitinho o bigodinho que a cerveja forma na boca da criança. Mas ele só quer um golinho. Quem é que pode garantir para você que essa criança não desencarnou em outra vida em consequência do alcoolismo? Porque nós carregamos em nós algumas aberturas para os vícios. E quem garante que você não está já desde pequeno estimulando que ele se torne um viciado? Com essas coisas bobas, né, idiotas que a gente às vezes faz em festas e outras coisas mais. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós vamos ser responsabilizados pelo que acontecer com aquela criança. No Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um trecho onde fala que Deus vai nos cobrar o que nós fizemos com o filho que Ele nos confiou. E aonde aquele espírito estiver, vai ser responsabilidade nossa. Então, se Deus nos mostrar um espírito vagando pelas sombras, é responsabilidade nossa. Porque quando ele estava em condições de ter sido orientado, burilado, ensinado o que era o certo, nós nos omitimos. Então, boa parte da culpa dele estar passando por uma situação ruim, depois de desencarnado, será atribuída a nós. Né? Então, cada criança traz consigo um projeto de luz que todos nós devemos auxiliar a concretizar. E é somente com Jesus, nos orientando a marcha, sob a ótica da doutrina espírita, né, sobre a lei do amor, é que a gente vai conseguir orientar os pequeninos da forma que a gente também foi orientado. Tenho certeza que todos nós que estamos aqui somos pessoas de bem, carregamos em nós ética, valores éticos, morais, que nos auxiliaram, né, na nossa vida, na nossa caminhada, e ainda estamos desenvolvendo, porque não somos perfeitos, somos espíritos de terceira ordem, 7ª classe, então estamos longe ainda da perfeição, mas tivemos quem nos orientasse, né, para que a gente aprendesse. E para encerrar aqui a nossa reflexão, eu vou citar aqui um trecho de Jesus no Lar, no capítulo 1,
uma psicografia do espírito Neio Lúcio, através do Francisco Cândido Xavier, que relembra Jesus nos orientando. Fala o seguinte: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? E é uma verdade, né? Como é que a gente espera oferecer a Deus amor se a gente não ama a pessoa que está mais próxima da gente? A gente não vê Deus e a gente quer amá-lo, e aquele que a gente vê, a gente não ama, né? Então a família é a estrutura da sociedade, é dela que são exportados os homens e mulheres, né, que formam a nossa sociedade e que constroem o nosso dia a dia. É a instituição divina e irá sobreviver heroicamente aos golpes que lhes têm sido desferidos. Jamais desaparecerá da sociedade terrestre, sendo, portanto, urgente a sua valorização para que dentro dela eduque-se o homem renovado pela força poderosa do amor que construirá a nova era e o mundo de regeneração. Então era essa a reflexão que eu queria dividir com vocês. Como eu falei no início, acredito fervorosamente que muitos dos problemas que nós enfrentamos seriam resolvidos se nós dessemos maior atenção às pessoas que estão caminhando conosco. Então, que a gente saiba equilibrar, né, todas as coisas que nos envolvem, porque o mundo hoje está realmente muito acelerado, mas cabe a cada um de nós saber encontrar o equilíbrio e oferecer todo o amor possível àqueles que aceitaram dividir conosco essa caminhada. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. E vamos então agora caminhar para o encerramento da noite. Nós temos agora a fluidoterapia, o passe. Aqueles que desejarem participar podem aguardar sentados, que o Cristiano irá conduzi-los após a oração. Pai, nosso Pai de amor eterno e bondade infinita, queremos nesse momento unir os nossos corações, os nossos pensamentos e expressar a nossa gratidão por Ti. Agradecer, Senhor, pela família a qual fomos inseridos. Sabemos que certamente temos muitas questões a resolver. Sabemos que não fazemos parte de uma família perfeita, que muitas vezes o amor se disfarça em outros sentimentos menos louváveis. Mas sabemos também, Senhor, que se tivermos força, tivermos coragem e tivermos principalmente amor em nossos corações, conseguiremos conduzir da melhor forma essa convivência para que ela nos seja benéfica. Agradecemos o amparo dos benfeitores espirituais que sempre se aproximam de nós para nos orientar, para nos aconselhar, muitas vezes para nos consolar e para nos fortalecer, fazendo com que sintamos que é possível sim continuar a cada dia, que é possível fazer renascer em nós a chama do perdão, da compreensão, da solidariedade, da fraternidade. Pedimos ao Pai que possamos sempre ser o amparo mútuo daqueles com os quais convivemos, para que possamos estender esse convívio salutar aos outros membros da nossa família universal, da qual fazemos parte, pois somos todos teus filhos. Senhor, permita que a cada dia possamos buscar em nós mesmos os valores necessários para a convivência harmoniosa, para que possamos auxiliar na educação de todos aqueles que têm chegado a esse planeta com o mesmo objetivo que nós. E que possamos, Pai, dentro do Evangelho de Jesus, não levar apenas a teoria,
mas praticá-lo no nosso dia a dia, de acordo com o nosso discernimento, de acordo com o nosso entendimento, buscando sempre melhorar, para que possamos ser ferramentas da paz nesse orbe que habitamos. Que assim seja.